Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um vídeo bem interessante. Hoje vamos contar a história do famoso caso de D.B. Cooper. Roda a vinheta. Você já ouviu falar dessa história? D.B. Cooper? É uma história incrível que até hoje não foi solucionada. E ela toma muito tempo os maiores mistérios de casos não resolvidos dos Estados Unidos. D.B. Cooper é o nome mais popularmente conhecido para identificar um homem que acabou raptando um avião 727. E esse sequestro acabou acontecendo no ano de 1971, basicamente no dia 24 de novembro. Bom, esse grande sequestro acabou acontecendo entre as cidades de Portland, do Oregon, e Seattle, nos estados de Washington, nos Estados Unidos. E o mais incrível que aconteceu é que ele acabou raptando esse avião e acabou pulando de paraquedas. Simplesmente catou o dinheiro que tinha ali e pulou de paraquedas, com um destino totalmente incerto. Bom, apesar de uma grande perseguição, uma grande investigação do FBI, nada foi encontrado até hoje. E esse caso acaba permanecendo um grande mistério. E se eu te disser que de todos os casos de sequestro de aviões nos Estados Unidos, só um permanece em aberto? Em 24 de novembro de 1971, um passageiro usando o nome Dan Cooper sequestrou o avião da Northwest Orient, voo 305, que ia de Portland para Seattle. Bom, esse suposto suspeito ele acabou comprando uma passagem usando o famoso pseudônimo Dan Cooper. Porém, uma grande falha na mídia acabou especificando o nome como D.B. Cooper. E por incrível que pareça, uma centena de pistas e investigações foram iniciadas depois desse ocorrido, sem nada de resultados. E esse caso permanece um grande mistério até hoje. Bom, esse incidente ele acabou acontecendo nas vésperas de Ação de Graças, que se dá no dia 24 de novembro de 1971. Isso acabou acontecendo no aeroporto internacional de Portland. Um homem suspeito carregando uma maleta preta, ele se aproximou até o guichê do aeroporto. As descrições de D.B. Cooper quando ele subiu a bordo eram iguais. Ele estava usando um terno preto com gravata e carregava uma maleta. Ele foi descrito como sendo alto e com cabelo escuro. E comprou uma passagem de ida através do voo 305. Essa viagem ela duraria cerca de 30 minutos. O destino seria Seattle, em Washington. Sendo assim, o Sr. Cooper ele entrou nessa aeronave, um Boeing 727, e ele acabou pegando uma poltrona no final da cabine dos passageiros. E ele agiu como se fosse qualquer passageiro em uma viagem. Solicitou um whisky, verificou se poderia fumar ali. Por incrível que pareça, as pessoas fumavam no avião nessa época. Bom, por incrível que pareça, algumas testemunhas que presenciaram esse fato constataram que existia sim uma pessoa na faixa dos seus 40 anos e media cerca de 1,78 m e ele usava uma leve capa de chuva preta, um terno escuro de mocassins, uma camisa branca de um colarinho branco e uma simples gravata preta. Eu vou colocar aqui no vídeo como que é o retrato falado dele, beleza? Bom, o voo 305 ele acabou decolando cerca de 2h30 da tarde, com cerca de 1/3 do avião lotado. Bom, sendo assim, o Sr. Cooper, ao entregar o bilhete à aeromoça, ele acabou inclinando e sussurrou: "É melhor você olhar aquele bilhete, pois eu tenho uma bomba." Bom, após analisar esse bilhete, ele foi escrito com uma caneta de feltro, de forma clara e com todas as letras maiúsculas. Onde se lia: "Tem uma bomba na minha maleta." Ela solicitou para que pudesse ver a bomba. Sendo assim, o Sr. Cooper ele mostrou que realmente continha algum tipo de material explosivo ali, alguns cilindros, que acabaram assustando essa pessoa. Bom, após que ele fechou sua suposta bomba, ele exigiu 200 mil dólares em moedas americanas e pediu cerca de 2 paraquedas,
e 2 reservas, e um caminhão de combustível esperando em Seattle, para que ele pudesse reabastecer a aeronave. Sendo assim, todas essas instruções que o Sr. Cooper solicitou foram encaminhadas diretamente para a cabine de comando. Quando ela voltou, ela percebeu que ele estava usando óculos escuros. Sendo assim, o piloto, William Scott, ele acabou repassando essas informações para o controle de tráfego mais próximo. Sendo assim, eles informaram as localidades federais e internacionais do que estava acontecendo. Ou seja, um avião estava sendo raptado. Bom, logo os outros passageiros que estavam no avião foram informados que o voo iria atrasar, devido a uma pequena dificuldade mecânica. Bom, após saber do que estava acontecendo, o Sr. Donald Nirob, que era presidente da companhia de aviação, da empresa Northwest, ele acabou autorizando o pagamento desse resgate e solicitou que todos os funcionários atendessem aos seus pedidos. Após ameaçar explodir o avião com uma bomba, Cooper exigiu 4 paraquedas e $200 mil. Temendo o pior, a Northwest Airlines concordou. Sendo assim, a aeronave acabou voando em círculos e sobrevoando uma região chamada Puget Sound. O piloto fez essa manobra para poder ganhar tempo com a negociação com o FBI, para que eles pudessem verificar quais seriam as melhores atitudes para evitar que acontecesse algo drástico naquele momento. Bom, por incrível que pareça, a aeromoça verificou que o Sr. Cooper conhecia muito bem a região, pois em um certo momento ele comentou com ela, ao olhar lá para baixo, ele verificou que parecia com a cidade de Tacoma. Sendo assim, a aeromoça acabou retratando ele como uma pessoa educada, culta, bem letrado, consciente dos seus movimentos e não aparentava ter algum tipo de perfil psicótico. Bom, uma outra comissária de bordo que testemunhou sobre o fato, ela verificou que o Sr. Cooper não estava nervoso, pois ele estava pensativo o tempo todo. Sendo assim, alguns agentes do FBI já estavam reunindo os valores para o resgate em bancos próximos a Seattle. E por incrível que pareça, eles tentaram marcar a ordem dos números de série das notas, começando com a letra L. E a maioria carregando a designação da série 1969. E eles acabaram tirando fotografias com microfilme de cada nota. Quando D.B. Cooper pediu o resgate, ele pediu 200 mil em notas de 20 não marcadas. O resgate foi dividido em maços de 100 cada um, com 2 mil. Todas juntas, pesavam cerca de 11 quilos. Mas antes do FBI entregar o resgate, eles passaram as notas todas as 10 mil através de uma máquina chamada Recordac, que cria uma fotografia microfilmada de cada nota e registra todos os números de série. Então, em dezembro de 1971, poucas semanas depois do sequestro, o FBI publicou os números de série do dinheiro do resgate de D.B. Cooper. 34 páginas de números de série, mas nada apareceu. Até fevereiro de 1980, quando um menino de 8 anos, o garoto mais sortudo do mundo, encontrou um maço de notas de $20 em decomposição nas margens do rio Columbia, perto de Vancouver, Washington. O local estava a uns 65 quilômetros onde D.B. Cooper teria deixado o dinheiro. Os 5.800 combinavam com os números de série do FBI. Até onde nós sabemos, essa foi a única vez em que o dinheiro de D.B. Cooper foi encontrado. Bom, no decorrer dos acontecimentos, o Sr. Cooper acabou recusando um paraquedas que foi oferecido pelos militares. Sendo assim, ele acabou exigindo paraquedas civis com cordas de aberturas manualmente. Sendo assim, a polícia teve que ir atrás de uma escola de paraquedismo para tentar encontrar este tipo de material que ele tanto necessitava naquele momento. Bom, assim que ele estava a bordo do avião, ele já estava com o piloto e a aeromoça como refém. Entre as cidades de Seattle e Reno, ele solicitou que todos entrassem na cabine. Sendo assim, o Sr. Cooper, às 5h24 da tarde, verificou que seus planos já haviam sido concluídos e todas as suas exigências haviam sido cumpridas. Sendo assim, às 5h39 da tarde, o avião pousou no aeroporto de Seattle, em Tacoma. Uma vez em terra, em Seattle, Cooper deixou os outros passageiros e alguns membros da tripulação saírem da aeronave. E o dinheiro e os paraquedas foram levados a bordo. Sendo assim, o Sr. Cooper ele delineou todo um planejamento para que a equipe da cabine, durante o reabastecimento, fizesse tudo o que ele mandasse. Sendo assim, ele passou alguns procedimentos para o piloto, que ele se mantesse num curso sudeste na direção da cidade do México, na velocidade mínima possível, a uma altitude aproximada de cerca de 3.000 metros. E ele ainda especificou que o trem de pouso permanecesse baixado. Bom, nesse período teve uma grande discussão com a equipe a equipe de bordo do avião, pois muitos deles acreditavam que o combustível não duraria até a estadia na outra cidade. Sendo assim, um oficial da FAA pediu para se encontrar pessoalmente com o Sr. Cooper,
mas ele acabou recusando. Sendo assim, o processo de reabastecimento acabou sendo cancelado devido a uma obstrução de vapor na bomba de combustível do avião. Bom, após várias tentativas e um terceiro caminhão, o avião voltou ao ar. Às 7h40 da noite, aproximadamente, o 727 voltou ao ar com apenas o Sr. Cooper, os 2 pilotos e as aeromoças. Por incrível que pareça, o Sr. Cooper não sabia que haviam 2 caças seguindo o avião, que vinham diretamente da base aérea americana McChord, e acabaram seguindo essa aeronave, uma por cima e outra por baixo. Bom, após a decolagem, o Sr. Cooper ele solicitou que as pessoas se prendessem diretamente na cabine e ficassem lá com a porta fechada, e acabou ficando sozinho na área de passageiros. Bom, enquanto alguns deles se dirigiam até lá, eles notaram que o Sr. Cooper estava amarrando alguma coisa em sua vestimenta. Por incrível que pareça, ele abre a porta do avião e salta. O avião foi reabastecido, decolou de novo e a 10.000 pés, Cooper saltou do Boeing 727 pela escada de trás, a noroeste do Pacífico, à noite. Ele nunca mais foi visto. Por volta das 8 horas da noite, eles notaram que um pequeno mecanismo no avião havia sido acionado, indicando que o mecanismo da escada traseira havia sido selecionado. Às cerca de 8h13 da noite, a seção da cauda acabou sofrendo um sobremovimento e verificaram que o Sr. Cooper havia pulado do avião. D.B. Cooper era um cara inteligente. Ele fez exigências muito específicas para a tripulação. Primeiro, Cooper pediu que o piloto ficasse abaixo de 10.000 pés, porque mais alto eles tinham que pressurizar a cabine e ficaria mais difícil para D.B. abrir a escada e fugir. Depois, ele queria que os flaps, sabe aquelas coisas nas asas que vão para cima e para baixo quando se decola e aterrissa? Bom, ele queria que ficassem exatamente em 15 graus. Nesse ângulo, o 727 não podia voar além de 200 milhas por hora, tornando o salto de D.B. mais seguro. Entretanto, revendo tudo, esse cara sabia o que estava fazendo. Ele conhecia aviões e ele sabia como funcionavam, e ele usou todo esse conhecimento para tirar proveito. E ali ficou claro que ele já havia estudado os manuais do avião. Pois assim que você abre a porta com o avião em movimento, todo o vácuo que tem ali suga você para fora. Então as pessoas poderiam simplesmente sair do avião e cair lá fora. Então, por medida de segurança, ele simplesmente colocou as pessoas até a cabine e se jogou do avião. E o mais impressionante é que ele passou coordenadas específicas da altura que o avião deveria sobrevoar para que ele pudesse realizar o salto. Então ele fez um planejamento muito bem preparado. Bom, ainda com a escada traseira do avião aberta, assim que pousaram no aeroporto de Reno, por volta das 10h15 da noite, agentes do FBI, policiais estaduais e agentes do xerife, eles cercaram totalmente a aeronave, pois eles não haviam confirmado com certeza que o Sr. Cooper havia mesmo pulado. Sendo assim, uma busca armada se deu naquele momento e não encontraram nada. Os agentes do FBI, ao analisar o avião, eles verificaram que tinha cerca de 60 impressões digitais que não foram identificadas a bordo. Por que pareça, algumas vestimentas do Sr. Cooper também foi encontrado, inclusive alguns paraquedas, e encontraram algumas digitais, porém sem saber a origem. Foram entrevistados testemunhas em Portland, Seattle, Reno, e todos os indivíduos que tiveram acesso direta ou indiretamente com o Sr. Cooper. E sendo assim, foi feita uma série de retratos falados, a partir dos testemunhos de muitas pessoas, e nada. A polícia local e agentes do FBI começaram a interrogar uma série de pessoas, que poderiam ser possíveis suspeitos. Um dos primeiros homens suspeitos foi um homem chamado D.B. Cooper, que tinha uma pequena ficha criminal. Sendo assim, ele foi contatado pela polícia, só que no caso foi utilizado seu nome para que fosse encontrado vestígios para outra pessoa. Logo, seu envolvimento foi rapidamente descartado. Sendo assim, um suposto erro em algumas informações da mídia, acabaram citando este nome como D.B. Cooper como um dos principais homens que acabaram sequestrando esse avião. E por incrível que pareça, esse erro foi pego e repetido em diversas mídias no mundo inteiro. E várias outras fontes citam esse apelido, D.B. Cooper, e acabou se alojando na memória coletiva popular. Bom, gente, essa história é muito interessante. Se essa pessoa mesmo sobreviveu à queda de um avião, com certeza ela ficou bastante rica, devido ao enorme quantia em dinheiro. Porém, até hoje não existe nenhuma pista ou qualquer indício que essa pessoa sobreviveu ou que esteja viva até hoje. O que se mantém é que esse mistério está vivo até hoje
O caso ainda está aberto sem uma simples solução. O inquérito tem mais de 3.000 páginas com testemunhos, fotos, relatos e nada foi encontrado até hoje. Este mistério é muito interessante ser citado porque foi um primeiro sequestro de um avião sem uma solução. E até hoje ele está em aberto. Bom, gente, se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal. Para você receber as nossas atualizações, clique no sininho que está ali em cima. Você clicando ali, você vai receber todas as nossas atualizações, todos os vídeos novos que eu publicar aqui no nosso canal, beleza? Até a próxima, galera. Obrigado, valeu!